tudo, né? Sonhos também é uma coisa que tu Cara, pode... rolou um troço hoje comigo, vindo pra cá, velho. Eu, há uns meses atrás, eu dei de presente pra um amigo meu um livro que chama Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda, que é um indiano lá. E o cara fundou o Fellowship of Self-Realization. O cara trouxe e traduziu o hinduísmo e pá pros americanos, tá? E o cara, dei pra meses atrás desse meu amigo aí. Aí esse cara tá na Califórnia. E eu mandei um WhatsApp pra ele. Eu tava no Uber, trancado. Mandei, e aí, meu, como é que estão as coisas? O cara me mandou uma foto na frente do lugar com o livro que eu dei com ele pra ele na mão. Falei, cara, e cruzamos com esse lugar aqui hoje. Sem querer. A gente tava passeando de carro e achamos o pico. Sim. E aí eu mandei mensagem pro cara e o cara já me retornou assim. Tem algumas coisas que acontecem. Sincronicidade, né? Inclusive, palavra, né? a espiritualidade explica, mas depois a ciência, através da psicologia, principalmente na área junguiana, ela fala sobre sincronicidade, né? Que é você se conectar com as coisas e as coisas acontecerem de forma simultânea, como se estivessem ligadas por uma teia. A física quântica depois também visita isso e reafirma que a gente está conectado nessas relações. Então, a gente olha tanto nas tradições nativas ancestrais, tá? Talvez eu vou um pouco longe, mas o próprio norte-americano está falando, existe, né, a origem Lakota, que são as tradições nativas da América do Norte. E eles têm um princípio que se chama Mitakuye Oyasin, que é todas as relações estão conectadas numa teia. Então eu me conecto com todos os seres. E qualquer ser que estiver conectado comigo é influenciado pela minha evolução ou pela falta dela. Então a gente está conectado com as pessoas, assim como a gente está se conectando agora, vai se influenciando. E isso é o princípio da sincronicidade. Isso é muito interessante, porque tu falou dessa nação indígena americana, Lakota e tal, mas tu vê isso em todos os indígenas americanos, né? Os povos nativos americanos, para ser mais correto. Pô, os Tupinambá aqui no Brasil, cara, e todas as outras tribos pré-colonialismo português, eles praticavam canibalismo pós-batalha. Tá ligado? Sim, consumir o outro era parte do ritual. E isso tá distante tava distante de uma ira ou de uma maldade por si só. Era uma honra tu morrer em batalha para ser comido, entendeu? Tipo, era assim. A guerra, a relação afrontosa entre as pessoas tinha uma função social pros povos, os povos nativos brasileiros, sul-americanos e tal. E sempre relacionado com essa coisa do todo, das pessoas conectadas, exatamente. Né? Eu acho que quanto mais a gente entende o homem primitivo, na verdade, a gente vai encontrar referência, talvez, de uma não apreciação da vida. Né? Lá nos vikings também existia isso, nas tribos mais arcaicas também. Mas eu acredito que nesse caminho de evolução a gente tem criado uma outra conexão, né? Isso faz parte da nossa evolução. Mesmo os rituais, quando eles são de vitória, eles já se afastaram muito dessa mentalidade. É como se essa mentalidade ela fosse a não existência da matemática e depois a descoberta da matemática, sabe? Então, algumas coisas devem ser resgatadas dessa ancestralidade, outras fazem parte daquele cenário das pessoas. Tu não acha que a gente está vivendo um momento onde está se buscando essa ancestralidade de novo? Eu tenho a sensação que a gente resolveu o problema do hardware já, tá ligado? Da humanidade, assim. Tipo, cara, a gente alcançou um ponto onde a gente criou uma tecnologia capaz de criar tecnologia. Então, a gente não precisa mais apertar o parafuso, ou a gente precisa apertar menos parafuso. Então, a gente tem mais tempo para contemplar. A gente tem mais tempo livre. Porra, cara, hoje se fala muito sobre isso, gestão de tempo. Eu acho que eu sou improdutivo. Síndrome do impostor, as pessoas... Cara, tem tempo pra pensar nessas coisas. Não é só, tipo, comer, entendeu? E não morrer, né? Será que tem um zeitgeist, assim, dessa busca? Talvez tá florescendo algo humano, assim? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tá vivendo uma transformação bastante forte, bastante significativa. Vários espiritualistas falavam, né, que a partir de 2020, 2021, a gente teria grandes tecnologias que se revelariam, mas que também a gente seria muito desafiado no nosso desenvolvimento humano, no quanto a gente se tornou pessoas melhores e que isso vai refletir muito no nosso resultado com o aquecimento global, com a destruição, porque eu acho muito interessante que é como se fosse uma coisa muito longe da gente, né? Tipo assim, aquecimento global, né? Mas, na verdade, tá aqui, sabe? Já tá, é imediato, sabe? Então, ao passo que a tecnologia evolui, a gente precisa de mais desenvolvimento, a gente precisa de mais humanidade, porque senão a gente passa a se destruir muito, né? Então, essa busca da ancestralidade que tem surgido, na verdade,
ela é uma busca de fortalecimento, de entender que o ser humano não pode ser substituído por uma máquina, né? Que a humanidade, ela é importante, se voltar para a humanidade. Isso tem muito a ver com o que a gente acredita que é a deusa, né? A deusa, para nós, é a empatia, é a natureza, então a preservação de valores que eram originalmente, né, ligados ao feminino. E o panorama astrológico é favorável ou é desafiador, assim? O panorama astrológico, eu acho que depois de 2020, sinceramente, a gente não vai ter tão cedo uma configuração que nem aquela que a gente teve. Foi um grande alinhamento em Capricórnio, né? Que trouxe esse aspecto da pandemia, e eu acredito que estamos energeticamente respondendo a essa grande cirurgia que foi, né? Essa grande impacto que foi a pandemia, que gera resquícios no nosso comportamento e mentalidade até hoje. Até hoje a gente tem os resquícios em questão social, em questão de desconfiança, em questão de irritabilidade, de polarização. A natureza da guerra é o oposto, né? E a pandemia é a guerra da morte contra a vida. Então, quando a gente é tocado por aquela pandemia, a gente cria uma polarização, o bem e o mal. E até hoje a gente vive essa oposição ainda, que são reflexos desse ponto astrológico. Então, eu acho que vão surgir ainda outros desafios, mas que o mais intenso a gente ainda está digerindo, a gente ainda está aprendendo a não polarizar.